Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar. Eu sei que tem bastante gente entrando, eu dei uns 5 minutinhos a mais aí, mas quero dar boas-vindas para vocês, que é um prazer estar com vocês nesse sábado de manhã para falar sobre um programa maravilhoso, apaixonante, que realmente transforma as vidas. E nosso evento de hoje, a gente tem uma super convidada, a Larissa. Ela é uma ex-intercambiária da Bio. Ela fez o programa de high school para os Estados Unidos durante um ano. E hoje a gente vai falar sobre o programa, mas com a presença dela, a gente também vai conseguir falar sobre os medos, os aprendizados, as amizades que ela fez. Ela vai poder contar as festas típicas dos colégios e também todos os perrengues que ela passou lá, que fazem parte, né, dessa experiência do intercâmbio. A Lari, um jeito carinhoso que a gente chama ela, porque ela já é de casa, ela tem compartilhado todas essas experiências que ela viveu no programa de high school nas mídias sociais. E bombou, viralizou, ela vai contar aqui, mas eu acho que o sucesso de tudo isso realmente se deu pela forma, né, como ela conta, assim, ela conta, se você acompanhou ela nas redes sociais, vocês vão ver, ela é super verdadeira, mas ela também transmite tudo isso de uma forma muito, muito leve, e eu acho que acabou conquistando o público. Eu já sou fã dela há muito tempo. Eu sou muito fã de todos os alunos que topam fazer o programa de high school, porque é um programa que vocês vão ver que é muito bem estruturado e que ajuda todos os estudantes a darem um salto aí para a vida adulta. E a Lari é uma prova de tudo isso. Lari, por favor, cumprimenta todo mundo. Oi, bom dia, tudo bem? Muito feliz, Carol. Obrigada pelo convite, estar aqui falando do meu intercâmbio com vocês, né? A agência que me deu todo o suporte. Espero poder contar aí tudo que eu vivi, ajudar um pouquinho quem quer fazer. E vamos fazer isso, então. Obrigada, viu, Lari? Vamos lá, gente. Hoje, o objetivo aqui é eu explicar para vocês um pouquinho o que é o high school, quando que eu posso ir, vou contar um pouquinho das escolas, das matérias, da validação, aulas extras, esporte, vou falar da família hospedeira e o passo a passo para você escrever um programa. Então, a minha missão hoje é, enquanto eu conto toda a estrutura do programa para vocês, a Lari vai contar na prática como que é viver tudo isso lá. Vamos lá? Primeiro de tudo, o que é o high school? Tem muita gente que liga aqui e fala como que funciona isso. A gente fica falando high school, high school, high school, mas o que é o intercâmbio de high school? O intercâmbio de high school é a possibilidade de você estudar uma parte do ensino médio no exterior ou até mesmo ele por completo. Ele pode ser feito na duração de um mês. Se você for fazer um mês, aí só pode ir no mês de janeiro. Você pode fazer um semestre, um ano letivo ou até mais, que nem eu falei. Mas nessa live, nessa palestra aqui online hoje, eu vou trazer todos os exemplos e vou aplicar tudo no programa dos Estados Unidos, porque a gente tem a Lari para contar hoje para gente, né? Esse programa que a Lari fez, a gente chama do programa de J1. J1 nada mais é a classificação do visto, e é um visto classificado pelo governo americano como um visto de intercâmbio. Então, a Lari, ela não foi uma estudante, ela foi uma intercambiária classificada pelo governo americano assim. Esse programa, gente, ele é o mais tradicional que tem dos intercâmbios, né? A Bill tem 40 anos de mercado, é a melhor agência, falo com muito orgulho, porque foi assim que a gente surgiu. E desde todos esses anos com o mesmo parceiro do exterior, o que mostra muita tradição e credibilidade. Esse programa ele é autorizado pelo governo americano e regulamentado pelo governo americano. Então, tudo isso que a Lari viveu tem muita auditoria, muito acompanhamento e toda uma estrutura para fazer ele acontecer. Lari, vamos lá. Primeira pergunta. Você sempre quis fazer esse programa para os Estados Unidos? Como que foi essa decisão?
Eu vi que um dos últimos vídeos que você postou lá era inclusive seus pais contando como que foi para eles também. Mas Sim. antes de você contar dos seus pais, conta assim, da onde saiu essa ideia? Putz, vou fazer esse tal desse high school para os Estados Unidos. Conta pra gente. Então, na verdade, eu sempre quis fazer um intercâmbio. Eu queria muito viajar, sempre gostei de viajar, eu queria fazer um intercâmbio, melhorar meu inglês, é isso de conhecer uma nova cultura, morar sozinha, me virar. Então, eu sempre quis fazer um intercâmbio. E os Estados Unidos, eu acho que é mais tradicional, né? Todo mundo sempre pensa nos Estados Unidos, na maioria dos casos. Então, eu sempre tive a ideia de fazer um intercâmbio. E quando uma de vocês apareceu lá na minha escola com o panfletinho da Bio, eu já gostei muito. Inclusive, acho que eu chamei vocês para fazer outro intercâmbio, eu acho que era para Califórnia, de férias. E aí eu mostrei para os meus pais, eles também gostaram. E aí eu já tinha isso na minha cabeça que eu queria fazer, meus pais gostaram, a gente foi aí. E aí foi aí que eu decidi que sim, eu queria fazer um intercâmbio e ir para os Estados Unidos. Muito legal, Lages. Que bom. Tem gente que fica muito na dúvida, assim, aí quando a gente vem para ver, a gente coloca os prós e os contras, né? Hoje esse programa dos Estados Unidos, ele é o que tem o J1 em específico, é o programa que tem o melhor custo-benefício, e no final eu vou contar até para vocês aí o preço, forma de pagamento, e para quem veio através da Lari também vai ter desconto especial. E quando que você pode ir? Quando que você pode começar a fazer esse programa? Para eu explicar isso, eu tenho que trazer um pouquinho uma explicação técnica, né? De quando começa o ano letivo no exterior. Eu não sei, quando a gente conta isso, é novidade. Se você dividir o planeta no meio, o hemisfério norte tem um ano escolar diferente do hemisfério sul. Então, nos Estados Unidos, né, que foi quando para onde a Lari fez o programa, mas também para o Canadá, para a Inglaterra e para a Europa, o ano letivo começa em final de agosto, começo de setembro, depende aí do local. E ele vai até maio e junho, o que é muito diferente da gente aqui, porque a gente está acostumado de começar o ano e quando começa o ano letivo. Isso acontece só no hemisfério sul. Então, quem que tem o ano letivo que nem a gente? Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. Então, quando você for fazer o programa de high school para os Estados Unidos, você tem que levar em consideração que o ano escolar começa em agosto e setembro. Mas, Carol, então não posso começar em janeiro? Você até pode começar em janeiro, mas o pessoal lá não vai estar no começo do semestre. Você vai pegar no começo do ano letivo, você já vai pegar o segundo semestre da escola. Então, o momento ideal de você embarcar realmente é em agosto e setembro, por um semestre ou até por um ano. Tá bom? Outra coisa legal de se falar é que nos Estados Unidos o ensino médio ele tem 4 anos. Então, aqui a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro colegial, né? E lá não. Lá são 4 anos. E é possível você embarcar a partir né? A partir que você tiver 15 anos. E aí eu vou contar, querer saber da Lari. Lari, com quantos anos você foi? E que ano que você estava aqui no ensino médio? Quando eu fui, eu tinha 16 anos. Eu tinha feito em Tá. janeiro, eu fui em agosto. E eu tava na Então você metade foi do no meu. começo do ano letivo lá. Você pegou o começo do ano Isso. letivo. Eu Legal. comecei com eles lá. Eu tava no segundo ano no Brasil aqui. E aí eu embarquei em agosto e eu comecei junto com eles o Junior Year, que seria equivalente ao o segundo ano aqui também. Eu Entendi. fiz o segundo ano inteiro lá. Então lá você estava na 11th grade, é isso? Isso, isso. Joia. E você sentiu que fez diferença você começar assim o ano letivo junto com eles? Ah, na verdade foi bem tranquilo. Foi Para bom, você? a gente começou todo mundo junto. Você pode Então, contar um pouquinho aqui? A Lari mandou umas fotos pra gente, que são fotos maravilhosas. Ela tem muitas, né, Lari? sim, muitos. Mas a gente pediu para ela selecionar algumas para mostrar para vocês. Aqui, conta aqui essa primeira foto do cartaz. Essa primeira foto é o dia que eu cheguei. Eles foram me buscar. Quer dizer, metade da minha host family, né? Porque já que minha host family tinha um monte de filho, não coube todo mundo. Mas eles foram me buscar. Então foi o começo de tudo. Eu tava bem nervosa aí ainda.
Mas foi o Uhum. início, né, dessa experiência única aí. E essa foto aqui do meio, Essa lá aí, nos Estados Unidos eles têm essa tradição, né? Eu vejo na internet sim, de no primeiro dia de aula ter uma foto oficial do primeiro dia de sim. aula, né? Essas, essas duas fotos são do primeiro dia, e a do meio Ah, em específico é eu e meu outro host brother chamado Álvaro. Ele era outro intercambista da casa, meu host family tinha dois intercambistas, que era eu do Brasil e ele da Espanha. Então, por isso que a gente tem essa foto só eu e ele juntos também, além de todos os outros filhos da minha host family, porque ele era o outro intercambista. Então, eles quiseram fazer meio que uma tradição de pegar só os intercambistas aí na foto com a plaquinha. mas Aí minha host mom colocou o os Junior Year. os seus irmãos americanos também tiravam foto? Ou não? Sim, só que Todo sozinhos e não queriam tirar foto. Igual quando a mãe ah, manda e não quer. e quem que fez esse cartaz? Vocês se prepararam? Tipo, foi a sua mãe Foi americana que minha host, fez? Ou foi... a minha host mom, a gente acordou, a gente foi dormir super tarde, eu lembro. E mesmo assim, no dia, quando a gente acordou 6 horas da manhã, ela tinha feito cartaz para todo mundo, feito uma decoração na casa. Foi uma surpresa, assim. Ela falou: ah, não, antes de ir pra escola, vocês vão vir aqui no quintal. Aí a gente foi, tinha cartaz para todo mundo, aí começou a tirar foto. Tipo Aí, assim, Lari, fortes emoções logo no primeiro dia. é, Ah, mas foi fofa, né? sim, foi. Mas você percebe que é uma coisa que a maioria das famílias hospedeiras fazem? Acredito que sim. Eu vi bastante dos meus amigos lá, tinham bastantes intercambistas também, né? A maioria deles todos tiveram isso também. Ah, que delícia. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho da escola, porque o high school ele é um programa acadêmico, então você está indo lá para estudar numa escola pública americana. Lembra que eu falei que esse programa é autorizado pelo governo americano? Então, por ano, o governo americano autoriza, X intercambiários internacionais a ocuparem um lugar de um americano dentro de uma sala de aula. Então, é realmente tipo, uma honra, né? Uma concessão que eles fazem para os alunos internacionais estudarem na escola pública. E aí a organização faz o seguinte: distribui essas vagas entre brasileiros, espanhóis, alemão, vai dividindo entre nacionalidades para ter um mix muito legal. Porque eles querem que os americanos tenham contato com outras culturas, e eles acreditam que isso vai ser de muito valor para os americanos que estão na escola. As escolas, elas têm que autorizar também, né, o aluno internacional a participar, mas a escola de lá, gente, ela é muito diferente. A Lari vai contar aqui mais detalhes, né? Aqui no Brasil, o que que acontece? Você chega lá, você já sabe a hora que você vai entrar, você já sabe o horário que você vai sair, e aqui no Brasil você já tem as matérias que você vai fazer. E é você tem segundo A, B, C, D, E, F, né? Cada escola tem um número de salas de aula, mas vai todo mundo estudar a mesma coisa todos os anos. Lá na escola americana, gente, não. É muito diferente, né? Você, o aluno americano, ele pode escolher quais matérias ele vai estudar. E tem uma longa lista que eles oferecem. E aí, quando o aluno internacional, quando o brasileiro chega lá, a gente fica meio perdido, né, Lari? O que que eu vou fazer? Olha essa lista enorme de coisas. Como que eu vou decidir? Né? Claro que tem uma coordenadora na escola que vai ajudar, mas a Bio também orienta o que que você vai precisar estudar para conseguir revalidar o seu tempo estudado no exterior. Porque a Lari, me ajuda, você foi no meio do segundo ano, Isso. passou um ano lá, e quando você voltou, Aí eu consegui ficar na mesma turma que eu tava, não precisei repetir o ano, só validei minhas notas e consegui me formar junto com os meus amigos, que era a maior preocupação, né? Me formei então junto com você, os meus amigos então você normal. não ficou atrasada na escola aqui. Não, não perdi nada. Por quê, gente? Vocês precisam escolher uma matéria de cada área exigida pela lei brasileira, né? Então, você tem que escolher uma matéria de comunicação e expressão, e aqui, com certeza, tem que ser o inglês ou alguma coisa ligada ao idioma. Depois, você vai ter que escolher uma matéria da área de exatas, depois uma matéria da ciências biológicas, ou uma prática educativa e um estudo social. Antes
antes de eu pedir para a Lari contar aí um pouquinho qual que foram as matérias que ela escolheu, eu também queria contar para vocês que a escola de lá é muito diferente. Também no sentido que aqui no Brasil tem a sala do segundo A, a sala do segundo B. Cada sala tem o seu lugar físico, né? Lá nos Estados Unidos, não. Quem tem a sala é o professor. E os alunos, de tempo em tempo, de acordo com a sua aula, têm que ir para a aula do professor. Então, você tem aqui a aula de inglês, mas a sua aula de história vai ser com o professor de história. Então, você tem que sair dessa sala e ir para a aula de história. Ou, se não, para o laboratório ou para o lugar onde você tem aula. E ele é estruturado de uma forma muito diferente. Aqui, normalmente, ô Lari, me lembra, aqui no Brasil a gente entra às 7 da manhã e vai sair ali meio de 40, é isso? A Isso, escola do Brasil? na maioria dos casos, né? Lá do exterior vai variar muito. Normalmente um dia aí vai começar às 8, mas se você fizer algum esporte pode ser que comece antes, Uhum. e aí vai terminar lá para as 2 horas da tarde, mas pode ser que termine depois também se você escolher algum clube, algum outro esporte. Tem Sim, uns intervalos entre, mesmo porque você tem que fazer essa locomoção, e tem blocos, né? Por quê? Aqui no Brasil, eu acho que a gente, depende do colégio, né? Mas a gente acaba estudando aí em torno de 14, 16 matérias por, sim. por ano. Lá, são 5, mais os clubes, né? E mais as atividades extras. Então, é muito diferente a forma como é ensinado e a didática das aulas. Tem bastante lição de casa. Não que aqui não tenha, mas lá é muito projetos por termo. E aí eu queria que a Lari, então, me contasse. Lari, você lembra das suas aulas? Ah, acredito que eu lembro. Vamos lá. O que você escolheu? Ó, de comunicação e expressão, eu lembro que eu fazia inglês, que era Tá. uma, tipo uma gramática, né? A gente fazia inglês, a gente lia livro. De Uhum. exatas foi matemática. Uhum. Ciências, eu estudava biologia, que inclusive aqui no Brasil eu odiava essa matéria, mas lá era a minha favorita, acho que era muito legal, era bem didática. Na prática educativa eu fazia educação física, lógico, na aula da grade, né? Mas fora eu fazia também futebol, atletismo, vôlei. E de Caramba. estudos sociais, acho que se encaixava um que era o yearbook, que eu Aham. fazia, que você tinha que ir montando frases, quotes, tirar foto das pessoas para colocar no álbum escolar da escola. Ai, que legal. E agora deixa eu te perguntar. Você ficou lá um ano, então eram 2 semestres. Sim, Aí, pelo que eu sei, é o seguinte: pode ser que tem dia A, dia B. Você estudava todo dia as mesmas matérias, ou era tipo zigue-zague? Vai, português e matemática num dia, biologia e educação física no outro. Depois voltava para matemática e português. Ou não, era tipo todo dia a mesma coisa. pelo que eu me lembro, era um dia, era zigue-zague. Zigue-zague, Era um né? dia uma coisa, outro dia outra, aí no outro dia voltava a aula de segunda, quarta e sexta eu tinha essas aulas, terça e Uhum. quinta eu tinha outras aulas. Muito diferente, né, Lari? E você gostou dessa forma? Sim, é bem tranquilo, porque são só 5 matérias, né? Então, dá para acompanhar muito tranquilo. Aqui no Brasil é 15, então eu tinha 10 aulas por dia, tudo repetido às vezes. O que que a gente orienta nossos intercambiários, né? Uma vez que você chegou lá, confere suas matérias. Se você não tem dúvida, manda para a Bio também, porque você não pode chegar lá e fazer. Como eles têm. Se vocês olharem a listagem, não sei se está muito pequenininho para vocês, né? É muita coisa. Tipo, tem elétrica, cerâmica, astronomia, economia, e dá muita vontade de fazer tudo isso. E você pode escolher, mas como extra, como clube. Porque é importante para você validar as suas notas, você fazer pelo menos as obrigatórias. O que que a gente recomenda? Se você não tira nota boa de química aqui, não vai inventar de pegar química lá, né? Eu não sei como que a Lari não era boa de biologia, que inventou de fazer biologia lá. É, Mas realmente, a aula, ela é bem. Eu sinto que ela é bem dinâmica, né? Tinha bastante lição de casa. assim, bem tranquilo, na verdade. A lição de casa era mais, eles têm um costume de mandar joguinhos online para Uhum. estudar, assim, como se fosse quiz, essas coisas. E também a gente fazia muita coisa na própria aula. Então, por exemplo, na aula de biologia que eu falei, a gente fazia.
muita coisa didática, então eu gostava bastante. Tipo, a gente ia estudar um tubarão, meu professor chegava com vários tubarão pra gente estudar o tubarão na sala. O cara, o que Entendi. é isso? Então era bem legal, que era bem didático, né? Não ficava uma coisa meio chata. E os professores também tratavam a gente muito bem, principalmente por sermos Uhum. intercambistas, acho. Ele gostava muito, perguntava sobre o nosso país, e a gente conversava bastante, então isso foi bem legal. Lari, quando você chegou, você sentiu dificuldade em acompanhar, assim, as matérias? Ou, tipo, no começo foi mais ou menos e depois engrenou, assim? No começo eu tinha um pouquinho assim de dificuldade, mas só no começo. Acho que depois do primeiro mês já estava bem tranquilo. As matérias não costumam ser tão difíceis aqui no Brasil, como aqui no Brasil, né? Então foi bem tranquilo. Na questão do inglês também, bem tranquilo. Não tive dificuldade alguma depois com isso. Lari, a gente percebe que a escola, apesar ela virar o centro, né, Uhum. do dia do estudante, porque a maioria do tempo você gasta lá, ela vira assim. Eu sei que a família hospedeira a gente já vai falar é uma coisa muito importante, mas eu não sei, a impressão que eu tenho é que a escola é muito divertida lá. Sim, Tem vários acontecimentos, vários projetos, sim. A e coisa que eu menos fazia era as aulas. Só tinha festa, esporte, brincadeira. Do nada paravam as aulas, vinha coordenador chamando a gente para ir para quadra, tinha alguma brincadeira. Então toda hora tinha alguma coisa rolando. Pessoal falando no microfone. Ou para mim que fazia esporte, às vezes eu tava na aula, às vezes já, ai, tô cansada já. Aí às vezes chamava a gente no interfone que todo mundo que fazia vôlei podia sair que a gente ia treinar, que a treinadora decidiu que a gente ia treinar. Então eu saía da aula, então isso era bem legal. Lari, a gente fala que a gente, quando faz nossa reunião de orientação junto com os estudantes, a gente enfatiza muito a questão das aulas extras e dos esportes. Uhum. Para fazer amigos, porque o intercâmbio, querendo ou não, você vai ter sua família hospedeira, mas ela tem uma vida. Sim, Você que está chegando, você que tem que fazer amigos, você que tem que conquistar o seu espaço. Ah, agora que eu vi você aqui na foto. sim, Então, a gente recomenda que o aluno se envolva com o máximo de aulas e esportes e clubes possíveis. E não sim, necessariamente o que você fazia aqui, você tem que fazer lá. Então, não é porque você jogava vôlei aqui, você tem que jogar vôlei lá. Se te chamarem para te jogar beisebol, se te chamarem para fazer qualquer outra coisa, vai, porque o sim. que que acontece? Agora há pouco eu expliquei para vocês que lá o professor tem a sala e você que vai mudando de sala de aula conforme a sua matéria, né? Então não é que você está sempre na sala de aula com os mesmos Sim, alunos. Então a gente aqui no Brasil acaba ficando amigo de quem está na sua sala, porque você está todos os dias com essas pessoas. Mas lá, como você tem que trocar de sala e você pode escolher as matérias que você vai estudar, cada matéria são alunos diferentes. Então acaba que durante a aula você não consegue fazer tantos vínculos assim. Aonde que a gente nota que os estudantes fazem muitos amigos nas aulas extras e nos esportes. uhum. Lari, eu tô vendo aqui que tem um monte de foto de esporte, lá na sua mídia social, muitos vídeos fofos também. Nossa, parece vídeo, parece filme, é muito filme, né? A Sim. gente acha que é só em filme, mas você viveu tudo aquilo. Queria que você contasse para mim o que que você fazia de esporte, de aula extra, e se você também contar se você já tinha feito isso aqui ou não, por que que você decidiu fazer, e se realmente isso, é isso, que são nesses lugares que você faz os principais amigos. Isso com certeza que você falou. Essa é a maior verdade do intercâmbio. Eu acho que o principal do meu intercâmbio foi os esportes, as aulas extras. Esse foi o jeito que eu mais consegui amigos. Na verdade, quase todos os meus amigos foram dos esportes. Eu aqui no Brasil já fazia vôlei, então lá eu já fui pro time de vôlei quando eu cheguei. Mas futebol em si eu não jogava e atletismo eu nunca tinha feito na vida. Ah, Só atletismo. Nunca tinha feito. Eu já tinha corrido algumas vezes com meu pai, que gosta de correr, mas ele que é bom, eu não. Então, quando eu cheguei lá, eu fiz o vôlei, e aí eu entrei pro futebol, amei o futebol, até aqui eu fiquei pensando, ai, queria tanto jogar futebol, mas lá era o time mesmo, as pessoas eram muito gente boas, muito incríveis,
Foi a minha parte favorita do intercâmbio, assim, os esportes. E o atletismo entrei, comecei a gostar, comecei a correr. Quando eu comecei a ganhar, eu comecei a gostar mais, né, também. Só era difícil treinar, né? Mas aí era muito bom. Eu fiz assim, a maioria dos meus amigos, meus host siblings, né? Todos eles jogavam esporte. Então, meio que a minha host family era toda esportista, então toda hora a gente estava envolvido com esporte. Ah, então Então, um ia assistir o jogo do outro. então, o dia inteiro a gente assistia o jogo. A gente saía da escola, a minha host mom tinha uma van, né? Porque era muita gente. Então, ela ainda buscando cada um e aí deixando cada um de novo. Aí a gente ia assistir e depois pegava um ou outro, assim. Então, esse é o jeito que eu mais fiz amigos. E além disso, eu também fiquei um tempo fazendo uma aula extra na minha escola, que era um clube de espanhol. Por eu ser latina, eles acharam que eu ia me dar super bem. Eu falei, a gente não fala espanhol, a gente fala É português. comum, né? O pessoal. Comum. Mas aí acabou que eu virei super amiga da professora, então a gente foi. Eu trouxe meus outros siblings também para fazer. Eles não gostaram no começo, mas depois eles gostaram. Mas aí depois a gente acabou saindo, porque como a gente tinha muito treino, acabou não dando tempo. Mas no começo era isso, e também a aula de yearbook, às vezes a gente fazia coisas extras também, fora da grade escolar. Então, porque, como eu falei, tinha que tirar foto, pegar entrevista. Então, todos os jogos que eu não estava jogando, eu estava tirando foto, fazendo entrevista com as pessoas, que a gente colocava destaque do ano, colocava no álbum escolar. Eu até tenho álbum escolar, mas aí Ai, que legal. então essas foram as aulas que eu fiz e os esportes. Caramba, então você fazia o trekking, o vôlei e o Vôlei futebol. e futebol. Aham. E vocês ganharam alguma coisa? Vocês Ganhamos. participavam em campeonato? Como que No é? vôlei, inclusive, a Viajava gente para isso? saiu no jornal 2 vezes, que a gente Oh! foi os estaduais, né, que tem a temporada, os playoffs, e aí os times vão passando. A gente ganhou Lower State e State, aí a gente ganhou o Lower State, aí a gente foi Nossa! para outro. Inclusive, foi muito legal que a gente viajou, né, o time, a gente ficou uma semana em outro lugar, então Tipo foi no muito Yellow legal. Bus, assim, vai todo mundo junto. Sim, era meio branco o ônibus, mas na teoria era o Yellow. A gente foi para outra cidade, ficamos uma semana lá disputando. A gente perdeu no final, mas foi de boa, porque Ah, eles colocaram a gente no jornal. Inclusive, um cara fez uma entrevista comigo por eu ser brasileira, mas eu acho que ele entendeu o nome errado, porque eu nunca achei a entrevista. Ele fez comigo na hora. E o futebol a gente ganhou também. aham. Outra divisão, era outra competição. E no atletismo era mais individual, né? Então eu ganhei uma corrida, outra eu fiquei em segundo em algumas, Nossa, mas nunca cheguei a ganhar mesmo, porque, né, os americanos são muito bons em esporte. a gente nota que é assim, todo mundo tem que fazer algum tipo de esporte, isso que meio que é exigido. Pior que é. É, e é sério, né? Me conta um pouquinho, assim, Lari, como que era seu dia a dia e onde que todos esses esportes? Porque você não fazia tudo isso aqui no Brasil, né? Não. Como que isso se encaixava, assim, no seu dia a dia da escola? Então, cada esporte tem uma temporada, né? Então, Ah, quando eu cheguei, de agosto até outubro, na verdade era para acabar em setembro, mas como a gente foi muito longe nos playoffs, a gente acabou em outubro. O tá. vôlei, eu jogava só o vôlei. Então, eu ficava na escola, acho que era das 8 a umas 2h30, 3 horas. E aí, 3 horas, minha roximão pegava a gente com aquela van e deixava eu e todos os meus outros host siblings nos esportes. Então, eu ia umas 3h30 para o treino, que era pertinho ali, né, que é da escola. Na verdade, o vôlei era dentro da escola, né? Ela só que como a escola é muito grande, ela dava uma caroninha para eu não ter que andar. E aí eu treinava das 3, acho que até as 5h30, de segunda a quinta. Sexta era dia livre para eles. Tá. E aí, quando eu comecei o futebol, era na mesma temporada que o atletismo. Então, isso até hoje eu não sei como a gente fez isso, mas eu e minhas outras duas host sisters, elas faziam comigo o futebol e o atletismo. Então, a gente revezava. A gente ia pro futebol 3 horas, ficava até 5 horas e o atletismo acabava às 6. Então, às vezes, a gente já saía do futebol e ia pro atletismo, que começava mais cedo, mas a gente combinou com o treinador que a gente tinha futebol e como a gente também estava treinando, ele deixou, né? E aí a gente ia, mas a gente não ia todo dia para atletismo porque não dava para correr depois de jogar futebol. Mas era Ela mais ou tava menos correndo, vou correr não, mais. nem de correr, Mas era E aí um nos dia finais de cheio na semana, escola, né? sim. E aí nos E, finais de semana a gente ia para os jogos. ô Lari, eu pensei numa pergunta aqui, porque a gente tá vendo aqui as fotos de vocês no time, e o time tem uniforme, mas na escola não tinha uniforme, né? Na escola não. A gente podia ir de qualquer jeito.
E eu queria que você contasse um pouquinho dessas fotos e todos esses eventos que você teve, porque a gente vê no filme, né? Eu acho que o principal que a gente vê no filme, assim, é o prom, Sim. né? É o baile, mas eu sei que tem outros também, né? Os armários. Sim, o armário. Acho que é uma coisa tão bobinha, né? Que quando eu cheguei, eu fiquei super ansiosa. Meus siblings ficavam, por que que você tá tão feliz por causa de um armário? Ah, vocês não vão entender. Então, o armário, inclusive, tiraram essa foto meio por causa disso. Nessa foto da esquerda, a primeira, todos os Aqui, intercambistas né? que estavam na minha escola, E inclusive a minha qual que era a roxinol. nacionalidade deles? Você lembra? Tinha, ó, tem uma da Itália, Uhum, 3 da Espanha, 2 da legal, Itália, na verdade, 4 da Espanha e 3 alemães. E eu era a legal. única brasileira. Brasileira. É, é. E aí, o que que aconteceu aqui? Essa bagunça. Isso aí, como eu falei, era Color Run. Minha escola, toda hora tinha alguma coisa, às vezes eu tava quieta, eles chegavam com umas coisas. Esse dia eles chegaram, o coordenador e o pessoal, né, da escola, os funcionários, começaram a entregar camisa para todo mundo, a mesma camisa, né? Tô Essa vendo, camisa branca. Eu acho para Aham, não nenhum pai brigar com eles, né? tá Então a gente certo. colocar a camisa branca. Aí todo mundo teve que ir lá fora. Da E escola aí a gente inteira. começou a correr num circurso, a escola inteira. A gente começou a correr num circurso, que como minha escola era. Minha cidade era uma cidade pequenininha, né? No Uhum. interior. Então tinha muito mato, né? Mas nada assim perigoso, né? Era bem tranquilo. Então eles fizeram um circuito inteiro na mata do lado da escola e aí eles fizeram todo mundo ir correndo e aí os funcionários ficavam tacando tinta na gente. Eu fiquei azul acho que por uma Mas semana. assim, quando você entendeu o que ia acontecer? Ou tipo, Ah, conforme foi acontecendo, você foi. então, É uma pelo tradição jeito, todos era os uma anos? tradição. Tá. Só que eu e os outros intercambistas, a gente não entendeu nada. As outras pessoas até entendiam, mas na hora a gente não entendeu nada. Começaram a atacar coisa na gente. E a gente só foi indo, né? Porque no intercâmbio tudo é engraçado, né? Já, tá bom. Taca aí a tinta. Vamos lá, né? É, Eu acho que isso que você falou agora é muito importante, Lari, né? Eu converso com bastante intercambiários e tem um vídeo seu que você fala assim: olha, não importa, te convidaram, vai. vai, só vai. Aham. Vão pro boliche, nunca joguei, Sim. vou. Teve um dia que eu tava o dia inteiro jogando pickleball. Nem sabia o que Que era é isso? pickleball. Então, era um negócio que você taca assim com a raquete por cima de outro. Como se fosse tênis, só que é pickleball. Tá bom. Tá jogando várias vezes. Se manter ocupado, né? E Sim, aproveitar o máximo, porque quando você sai ali, né? Hoje tem muita gente que passa muito tempo no celular, no Instagram, trancado no quarto. E aí, para fazer isso, você faz isso aqui no sim, Brasil, né? Não precisa ir para lá. sim. E aí me conta um pouquinho desse tão esperado prom, né? Que é esse tal desse prom? Explica é só o Então, pessoal tipo do terceirão que pode ir? então, o prom tem uma regra que só o pessoal do segundo e terceiro pode ir oficialmente. Só que se você é do segundo ou do terceiro e convida alguém mais novo, que seja o ensino médio, a pessoa pode ir também. Tá. Não necessariamente no ensino médio, mas a pessoa for mais nova pode ir também. Só que tem que ser convidado oficialmente por uma pessoa do segundo ou do terceiro. Legal. Época que começa a chegar para um mês antes, as pessoas já estão doidas, Mas o que passando. que é? É tipo no final do ano? É antes da formatura. É o baile de formatura. Entendi. Então, ó, vamos pensar aqui. Quem optar por fazer então só um semestre acaba não pegando o prom. Tem que fazer um ano letivo. É isso? Sim. Só que assim, no primeiro semestre também tem muita festa. Tudo para eles é uma desculpa de festa. Pelo menos na minha escola era assim. Então, Porque quando a gente. não tem balada para É, adolescente, né? é tudo na escola. Né? Não tem. Então é uma forma de se reunir e festejar, né? Sim. E tem muitas outras festas, como quando eu cheguei já tinha o homecoming, que eles chamam de Roco. Então é sempre um jogo de futebol Pouco. americano e você assistia e ia para a festa. Inclusive era legal que minha host sister era a única menina do time, né? Então eles foram jogar, todo mundo Ah, lá parabenizando ela e depois a gente foi todo mundo para a festa, que era o Roco. tá. Aí depois várias outras festas aconteceram. Qualquer coisa, alguma coisa aconteceu, vamos fazer uma festa. Aí começava todo mundo a colocar cartaz na escola, vamos fazer uma festa. Mas aí o prom é o que eles realmente têm assim em foco, mais E essa importante festa é na escola. na escola. Uhum. Ah lá, legal. O prom é na escola. Não, na verdade, o prom, no meu caso, ele foi em outro lugar, um espaço assim, Mas a escola que para caber pegou. mais gente. Isso, a Ah, escola que entendi. pegou.
E aí, quando a gente chegou, tinha, tipo, tapete vermelho, era uma casa, Qual tinha uma filme? igual o filme. Todo mundo se preparando. Mas você estava contando que um mês antes já começa o burburinho. Já, o pessoal começa a passar a votação de rei e rainha do baile, que eu achava que era só de filme, mas não. Ah, Isso. verdade. Tem isso, o pessoal já começa a passar e tem que todo mundo votar. Aí as amigas, ai, vota em mim, vota em mim. É sério? Sim, E só pode ser que o rei e a rainha são do terceirão, ou não, pode ser qualquer. pode ser do segundo ou terceiro, Tá bom. acredito. Uhum. E aí tem aquela história também de convidar. A gente vê nos filmes, Sim, ou tipo, né, até mesmo no TikTok, o pessoal fazendo milhares de sim. proposal, né? Sim, essa Como acho que foi uma parte favorita também, que era muito engraçada. Às vezes a gente tava tranquilo, alguém começava a gritar, a gente sabia que alguém tava chamando pro prom. A gente tava assistindo o jogo, do nada alguém pegava, fazia cartaz, saía, na escola, nos corredores. Inclusive, eu fiz uma brincadeira, porque eu fui com uma amiga minha, porque ela era mais nova, ela nunca tinha ido pro prom. E o tá, combinado era eu ir com o meu host brother, o Álvaro, que ele era menor também, né? Ele não podia ir sem tá. eu convidar. Mas acabou que É, a gente fez um combinado. Eu falei, não, vou chamar ela. Os pais dela também. A mãe dela, na verdade, era minha coordenadora lá, né? Que cuidava ah, de que mim. legal. Então a gente fez esse combinado. Eu falei para os pais dela, ó, vou convidar ela com cartazinhos, brincando, né? Aí no dia Eu eu acho fiz que com eu ela. vi isso Sim, na eu acho que rede. tá em uma dessas fotos. Eu acho que tá na dos Aham. stories. Que aí eu peguei e coloquei frases no chat GPT. Ah, o que eu colocar? Aí tá É lá, você mentira que vai você foi no chutar. chat. Sim. E ela jogava futebol comigo, né? Então eu Ah, tá. coloquei, você vai chutar a bola comigo no prom. E aí eu apareci lá brincando, aí o pai dela começou a rir, todo mundo. O pai dela era meu treinador também. Aí foi uma Ai, que brincadeira bem fofo. legal, assim, na hora. E teve algum pedido assim que você falou, meu, não acredito que fizeram isso. Então, em um dos jogos, um pessoal começou a dar mortal, e aí pegaram um cartaz, mostraram. Foi um Mas negócio assim, maior, assim, né? mas o mortal, assim, era uma coisa bem normal. As pessoas acham que sabem dar mortal lá. Toda hora alguém dava um mortal, pra absolutamente nada. Foi muito gostoso, né? Eu achei que a vida do intercambiário, pelo que você está contando aqui, ela acaba girando em torno da escola e de Sim, todas essas atividades extra. Então, a sim, gente encoraja muito o estudante que está indo a se envolver no máximo em tudo sim, isso, para viver todas essas oportunidades, porque aqui na Escola do mesmo. Brasil já em outro Uhum, formato, né? sim, E agora eu vou seguir, Lari. Apesar a gente brinca, né, que apesar do high school ser um programa acadêmico, de você passar muito mais tempo na escola, de ter todas as atividades e eventos bacanas na escola, antes de você chegar lá, o que mais faz a gente ficar em agonia e aflição aqui é quem vai me hospedar. sim, sim, Vale, então eu vou estruturar um pouquinho aqui para o pessoal que está assistindo a gente. O programa de high school para os Estados Unidos, no formato de J1, ele acontece em acomodação de casa de família hospedeira. Essas famílias, elas são voluntárias e elas são credenciadas pela agência habilitada pelo governo americano para fazer esse programa. Então, não é que qualquer um pode pegar um intercambiário. Eles têm que fazer tem que dar referência, tem que fazer toda uma papelada, é uma dor de cabeça, né? Então, vocês vão ver, daqui a pouco que eu vou explicar, que para você para aplicar para o programa, você tem que fazer um application, e a família também tem que fazer um application, então ela também tem que ter todo um empenho. Eles checam antecedentes criminais, então tem inúmeras questões que são verificadas para dizer, ok, essa família pode hospedar. E eu acho importante falar que quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente pensa logo num pai, numa mãe, filhos, um golden, uma casa de 3 andares com um sótão. E vale a pena ressaltar aqui que quando as coordenadoras, né, do programa vão buscar essas famílias, elas vão verificar se ali tem um ambiente familiar saudável, se tem um núcleo familiar, independente da composição. E aí a Larissa vem aqui com uma composição super, super diferente, né? sim. Onde ela tinha uma família é,
eu não vou falar Sei que tão mudou. atípica assim, porque é comum ter, né, Sim. irmãos, hospedeiros, mas o que que a gente te nota nesse perfil desse programa? E como ele é um programa mais tradicional, quando você aplica para o programa, você não sabe para que parte dos Estados Unidos você vai. Exatamente porque é um programa que o foco ele é de vivência real, de troca. Então, o governo americano acredita que para você viver isso, você vai viver em qualquer canto dos Estados Unidos. Você pode vivenciar a cultura em qualquer lugar. Então, inicialmente no perfil desse programa, você vai preencher toda uma documentação e você vai ser escolhido. Então, é a família que te escolhe e ela pode estar em qualquer um dos estados. Hoje existe uma possibilidade que fala assim, poxa, eu vou cair em qualquer lugar. Sim, mas hoje o programa, o governo já autorizou ao estudante também a fazer uma seleção que você pode escolher regiões. Então, eu quero cair na região do leste, do centro. Isso hoje você também já consegue fazer essa pré-seleção, mas você nunca vai. Gente, não é tipo, ai, sei lá, Tinder, você vai ficar passando assim, essa não, essa família não, essa não vai dar match, sabe? Não é assim que funciona. Você preenche toda uma documentação, a família preenche toda uma documentação e a coordenadora vai ali ver o que ela acha que está mais batendo, vai apresentar alguns perfis para a família vai escolher. Lembrando que hoje a gente está falando do programa J1, mas quem não quiser ficar em família não tem problema nenhum. A gente tem boarding schools, que são as famílias onde tem o dormitório dentro da escola, e a gente tem escolas maravilhosas. E que daí é um outro programa. E aí a gente faz outra palestra, outro evento só para conversar sobre isso, porque tem muitos outros detalhes. Mas não posso deixar de mencionar que é uma possibilidade. Lari, quero que você conte para mim como que foi quando a família te escolheu, como que você ficou Aham, sabendo, quando que chegou esse momento aí, e depois eu vou contar como que foi sua chegada lá. tá bom. Eu até postei um vídeo, né, sobre isso. Foi o vídeo que eu acho que mais teve curtida Juro. sobre quando eu descobri. Eu lembro que eu tava no shopping, a Bia me ligou, falando que já tinha. Foi super rápido, em uma semana já tinham Acho que foi me a Bia que ligado. tá aí, ó. Sim, foi. Já me falou que tinha uma família pra mim. E aí, só que só iam contar com os meus pais. Aí eu fui pra Poxa. casa, aí vocês me ligaram, a Bia me ligou. Uhum. E contou que achou uma Roche Family pra mim, que provavelmente eu ia gostar, que eles gostavam de esporte, mas que ela não ia dar spoiler, que ela ia só me falar e aí eu ia ver. Aí quando eu vi a foto, eu até pensei, será que é os parentes da minha Roche Family? Aí tinha 9 pessoas na foto. Vários Roche siblings, o pai, a mãe, e olha que eu nem sabia todos os cachorros que tinham, né? E aí, na hora, eu fiquei muito. Foi um mix de emoções, né? Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo com medo, né? Que, nossa, é uma Roche Family. Mas comecei já a ver que eles já tinham pego os outros intercambistas, né? E já ver a escola junto, cidade. Mas eu fiquei bem feliz pelo fato de ter para eu ter outros host siblings. Eu queria sim, né? Eu sempre pensei em ter um host sibling. Eu queria ter uma pessoa para ter companhia lá, para não chegar totalmente sozinha. Só não sabia Uhum. que ia vir 7, mas vieram. E aí foi muito legal, eu gostei bastante. Já estava bem ansiosa, conversei com os meus pais, aí meu pai até, que ele tá aí assistindo, falou, não, agora você vai gostar. Capaz de você, assim, brigar com um ou outro, mas aí você vai tirar de letra, você vai gostar. Então eu fiquei Vamos bem lá. feliz, foi uma Watch Family Aqui, que Lari, realmente pegou comigo. essa daqui é sua mãe hospedeira, certo? Sim, Aí o pai hospedeiro, isso, aí os irmãos, isso. você e Eu, o outro intercambiário. outro intercambista. E falta uma Exato. pessoa nessa foto, que ele não estava nas viagens, ele não gostava de Aham. tirar foto, mas era Hum. outro menino também que morava com a gente. Eu acho legal eu explicar que é o seguinte, é o que a gente chama de double placement. Então, o que que acontece? É comum a família hospedeira ter mais do que um intercambiário. Hoje, se você não quer nenhum intercambiário junto com você, não tem problema. Você também pode solicitar o que a gente chama de single placement. Mas
eu acho muito bacana. Todo mundo que tinha um irmão hospedeiro internacional falou coisas Sim, positivas, porque já é um amigo em potencial, porque ele vai passar sim, pelas mesmas coisas que você, então vocês vão viver muitas coisas. Vocês podem nem ser tão parecidos, mas vocês vão viver coisas sim, parecidas e um pode ah, apoiar o outro, né? sim, Então, é comum. E aí, Lari, foi essa foto aqui que viralizou, né? Conta pra gente, sim. não foi? É que na verdade foi uma brincadeira, porque nessa foto minha roxame inteira é toda americanizinha, todos branquinhos, e aí eu tô super, tava na praia, tava super escurinha, né, nessa foto. Então eu postei com aquela música Marrom Bombom, e Marrom acabou que todo bombom. mundo adorou, todo mundo rindo. É muito Falou, engraçado nossa, essa postagem, porque assim, acho que a legenda você colocou assim, quem é adivinhe quem é a a intercambiária da. intercambista, É, eu achei eu com a minha fantástico. roxinha, e aí eu lembro que eu postei, eu lembro que eu saí da conta, no outro dia eu entrei, tava meu celular travando de tanta mensagem, todo mundo rindo, eu entrei no Instagram, o pessoal me marcando, todo mundo postando, contas que eu nunca nem vi. Aí foi muito engraçado, o pessoal também falando do meu host brother, da família, que eles têm muita cara de americano. Então foi muito engraçado quando eu postei essa foto. Ô, Lari, e lá na casa? Porque imagina esse bando de gente morando junto, né? Como que Sim. era essa convivência? Você dividia o quarto com alguém? Eu dividia com essa que tá do meu lado, a loira, que ela tinha a mesma idade que eu. Aham, A gente tá. dividiu o quarto, todo mundo dividiu o quarto. Então eu fiquei com a loira, as outras duas meninas ficaram juntos Uhum. e os dois meninos Então, ficaram. Oi? então era uma casona, né? Sim, sim. Sei. Mas, e ainda tinha animal? Eu não vi foto de Tinha, animal. Conta pra tinha gente. 3 cachorros, depois a gente Uhum, adotou mais um, uhum. aí ficou 4 cachorros, aí a gente adotou um gato escondido dos meus host parents, eles não queriam, mas minha Como assim hostess escondido? queria. A Ah, gente tá bom, a irmã, não é? Como Não. tinha, como tinha 9 pessoas, aí a gente falou, um gato ninguém vai perceber. Aí a minha hostess falou, vou adotar um gato. Aí ela ligou pra uma menina, a gente foi buscar o gato. E É. aí durou um dia de segredo, que aí eu lembro que um dia a gente tava na sala e o gato doido lá em cima, meu hostess ficava, que barulho é esse, gente? Eu acho que tem um gato lá em cima. E aí, no fim, ele foi o que mais gostou do gato. Mas aí a gente adotou o gato, 4 cachorros. E Uhum, aí vivia assim, a gente, todo mundo dividia o quarto. uhum, Menos um dos meninos, que é o que depois foi morar com a gente. Ele uhum, ficava em outro lugar lá na casa, num uhum. quartinho só para ele. E era assim, a gente dividia as tarefas, porque como era muita gente, Ah, importante, tinha né? o lado bom e o lado ruim, que o bom é que demorava 9 semanas para voltar a tarefa para você, porque toda semana era Ah, a tarefa de entendi. alguém. Porque a gente tentou fazer por dia, mas não dava certo. Sempre ficava injusto para alguém, a gente ninguém nunca, né? Ah, não, eu lavei ontem, mentira, eu que lavei. Então a Não, gente tipo, fez não uma ficava semana. confuso. Sim, aí a gente fez toda semana a gente fazia todas as tarefas. Então, por exemplo, então esse que era o ruim, que era uma semana inteira lavando o prato de 7 pessoas, mas o bom é que demorava 2 meses para voltar para mim de novo a tarefa. Excelente. Sim. Eu adorei. E as refeições? Como que era? Porque assim, eh, outro dia eu conto da minha história, né? Mas quando eu fui Ai, sim. novinha, eu engordei quase 14 quilos nos primeiros 6 meses. Você, eu É, tô vendo que não. É, eu que, né, exagerei. Mas como que eram as refeições? Porque imagina tudo isso de gente. Todo mundo acordava e era responsável pelo seu próprio café da manhã. Ficava lá. sim. Então, o café da manhã a gente acordava, e Tá, aí cada um, se você quisesse, você ia, fazia antes, você fazia o tá. seu, só que minha Rochimão sempre comprava, né, várias coisas, então a gente tinha um Mas vocês só, iam no mercado junto, Lari? Se você quisesse, sim, podia comprar alguma era coisa? rotina aí no mercado, toda hora a gente ia no Tá, mercado, lá no Walmart. tá, Então, mas minha Rochimão, ela gostava muito de comprar várias coisas, né, então tá. todo dia ela chegava com um monte de coisa, sempre tinha comida, qualquer momento do dia. Só que é engraçado que para café da manhã eles fariam super um miojo para comer de café da manhã. Aí, na maioria das vezes, eu não comia muito no café da manhã na casa. Eu pegava Tá, alguma coisa que minha roxinha tinha comprado e comia na escola. tá. Aí, almoço, eu comia lá no lanche da escola, que sempre tinha alguma coisa, ou pizza, hambúrguer, na maioria dos casos. E de noite a gente jantava. Na maioria das vezes a gente não jantava junto, porque cada um tinha um horário. É Então não dava. ocupado, né? Todo mundo.
Só que também a gente saía muito para comer junto. Então, no final do dia era mais fácil para minha Rochimão pegar todo mundo com a vanzinha dela e aí todo mundo ia na pizzaria comer. Ou Legal. comer hambúrguer. Super tranquilo. Nossa, um ambiente familiar. E você tem saudades dele lá? Sim, minha Rochimão todo dia fala que é para eu ir visitar ela. É, E com outro aluno internacional e com a irmã que dividiu o quarto, você também fala com também. frequência? Ela agora foi para a faculdade, né? Que eles têm isso de Tá. quando vai para a faculdade sai da casa. Ela foi Uhum. ela tá no mesmo estado, mas tá morando em outro lugar, mas tenho muito contato com ela. E com outro intercambista também. A gente sempre tá conversando. Ele na época falava: quando eu voltar, eu vou comprar tal coisa, vou comprar uma moto. Aí esses dias ele mandou: comprei a moto, a gente ficou conversando. Uhum. Inclusive, chegou uns vídeos nele, né? O pessoal falando, aí ele me ligou e falou: Você postou uns vídeos meus? Uhum. É isso. Ops. Ops, mas sempre, meus host parents estão sempre me mandando mensagem, falando que lembraram de mim. Eu gosto muito de uma coisa que era engraçada lá, é que eu como muito McDonald's, né? É. Então, quando eu tava lá, o McDonald's, falava McDonald's, era eu. Então, toda vez que meus host parents vão no McDonald's, ou alguém de lá vai, eles mandam no grupo, olha, saudades da Todo... Larissa, toda hora. Ai, que legal. O Lares, só para a gente fechar agora para falar um pouquinho da família, eu vi ali nos seus vídeos também, eu bem intrusa, que vocês viajaram bastante. Eu imaginei que era com o time de futebol, mas eu acho que não, que foi com a família, né? Conta um pouquinho aí. Como A que gente, era esses bandos de gente viajava? Como? sim, então, a gente viajava também por causa dos times, que todo mundo jogava esporte, a gente ia junto. Uhum, Só que a gente fez muita viagem, porque minha host family ela tem essa tradição de levar os intercambistas para vários lugares. Então, por exemplo, eles perguntavam: tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Eu falava: eu assisto The Walking Dead, gostaria de ir em Atlanta ver a ponte. Aí vamos lá em Atlanta ver a ponte de The Walking Dead. Eles têm a tradição de um cruzeiro. Todo ano eles fazem cruzeiro. ai, que legal. Então a gente Então foi eles pro gostam de México. viajar. Sim, a gente foi pro México, Deu para pra você Holanda. sair do país durante o intercâmbio, Sim, a gente então. saiu. A gente ficou um tempo fora. Minha Rochimão queria até ir pro Havaí. Nossa! E minha Rochimão era coordenadora, então quando a família Ah, dela não então. queria ir, ou ela queria um tempo dos filhos dela, ela falava, vamos viajar nós intercambistas. Aí ela pegava todos os Ótimo. Oh, intercambistas e que vamos para Nova delícia. York. Aí teve viagem para Nova York com vários intercambistas, foi uma das minhas favoritas, que foi 30 adolescentes em Nova York, então foi Nossa, todos inesquecível. intercambiários. Sim. Aí a gente foi para Disney 2 vezes, porque minha host family Uhum. também é apaixonada na Disney. E na maioria dos casos não vai a família inteira, na maioria Não. dos anos, porque é muita gente, querendo ou não, várias pessoas, mais dinheiro, né, para eles. Uhum. Mas o ano que a gente foi, eles quiseram ir todo mundo, então a gente foi Uhum. com a van da minha Rochimão, e aí a gente Nossa, foi, todo mundo dentro do carro e a gente vambora. ia dirigindo, porque minha host family também gostava de ir dirigindo para passar por vários estados. Legal, Então, no Lari. Natal, por exemplo, a gente foi para Nebraska, comemorar com a Nossa. família dela. E a gente passou 2 dias no carro, né? A gente ia parava em hotel, 2 dias Uhum. no carro conhecendo vários lugares, Missouri, vários lugares. Que legal, Lari. Viajando. Mas e aí, essas viagens, me explica. Porque a família é voluntária, ela não recebe nada para te acolher, né? E aí, quando eu fazia essas viagens, eu entendo que é meio que um combinado, não é? Que a Sim. gente fala que acontece entre a família e o estudante. Então, Como minha que foi? host mom, desde o início, ela era emocionada. Então, antes de eu chegar lá, ela já me mandou mensagem falando: Oi, Larissa, tudo bem? A gente tem uma tradição de ir pra Disney. Quem que não aceita ir Nossa. pra Disney, né? Você aceitaria? Você acha legal? Dá para seus planos? A gente combina direitinho quanto ficaria para cada um. Mas só Uhum. se você gostaria de ir. A gente pensou em ir uma vez, né? Só. Só que depois a gente foi várias outras vezes. Mas aí ela perguntou para mim. Aí na hora eu já falei: não, com certeza, eu topo, eu Imagina. quero. Eu falo pro meu pai. Uhum. E aí isso já Disney já estava combinado. Aí quando eu cheguei lá na primeira semana, ela já falou: a gente também tem uma tradição de fazer cruzeiro, mas só se vocês lógico, puderem, porque o cruzeiro ia ser só em abril, então a gente tinha 8 meses ainda até, né? Tá, Então ela falou, um cruzeiro em abril, o que vocês acham? Aí a gente, não, fechou. Aí já já começamos, ela avisou. também falava, depois vocês me pagam, a gente vê depois, Uhum. porque a gente tem que pagar nossas viagens assim, né? Mas depende também, por exemplo, quando a gente viajava por causa dos times, minha Rochimão pagava.
Porque Entendi. minha hostissa, ela viajava muito, que ela jogava para Uhum. um clube, como se fosse clube federado aqui no Brasil. Tá. Então eles viajavam bastante. Então minha host mom sempre queria que eu e outro intercambista fosse com ela para Pra conhecer não os outros só. lugares. Aham. Legal. Então aí ela que pagava tudo, pagava hotel, pagava viagem. É E muito era, do combinado de cada situação. sim, Ô, Lari, só para a gente seguir em frente, né? A gente fala assim, ah, eu vi que você estava super envolvida com essa família. Você se sentia a parte da família? sim, Além disso, assim, claro que eu acredito que tiveram desafios, porque tem aquele período de sim, adaptação, mas a gente, né, nem comentou, né, que tem coordenadoras que você também pode ir sim, buscar, e aí, no caso, também faz a coordenação do programa realiza essas viagens. Conta um pouquinho, você realmente se sentia parte da família? sim. No começo foi mais difícil. Eu também era uma pessoa muito tímida. Tipo, outro intercambista, no primeiro dia parecia que era irmão deles já chegou doidão. Mas eu não, eu sempre fui mais fechada na minha, tinha um pouquinho de Uhum, insegurança com o inglês. Mas com o tempo, você todo dia tá lá com eles, demora. conversando. Minha host family gostava muito de jogos. Então eles Tá. tinham um negócio muito importante mesmo de jogos. Então à noite a gente tentava fazer quando dava tempo, né? Não tinha esportes. Uhum. Aí a gente jogava, a gente assistia filme. Então nessas eu fui me aproximando mais deles. Umas vezes o meu host dad falou pra mim que eu tinha que me soltar mais, que eu podia ser eu mesma, que eles queriam me Ah, conhecer. que legal. Mês depois já tava super assim, parte da família. A gente ia viajar, tirar foto. Os avós da minha host mom me chamavam de netinha, então Ah. E vocês chamavam ele como, Lari? Você chamava pelo primeiro nome? chamava pelo. Eu tinha um apelido para eles dois, na verdade. Eu não Uhum. chamava de mãe e pai, Aham. mas eu tinha um apelido porque a gente zoava que era a grandma e o grandpa. O Tá. pai e a mãe. A gente zoava como se fossem Ah, velhinhos. A gente aham. ficava Tipo, brincando, ah, seus velhos. Aí, ah, grandpa, grandma. Para não ficar entendi. tão formal, mas também. Ainda É, ser uma brincadeira. E eles não se importavam, super não, porque curtiam. eles também me chamavam. Eles que começaram me chamando assim. Eu e outro Tá. intercambista. É, E sim. as coordenadoras, se você precisasse, você se sentia assim, Laris, tipo, segura no programa, né? Porque a Sim, gente tenta aqui no Brasil explicar, tipo, que vocês podem sempre contar com a Bio, pode sempre falar com a gente, mas sim. meio que quando você chegar lá, a gente fica quase meio inútil, porque você tem a coordenadora, você tem a escola, você tem sua família, mas a gente está sempre à disposição. Sim, com certeza tinha coordenadora, todo mês ela fazia coisa com a gente, ou ia pra gente ir a algum lugar comer ou conversar. O marido dela era meu treinador, como eu falei, então a gente tinha bastante contato toda hora. Uhum. Eles eram bem próximos, inclusive a NFL, a gente assistiu todo mundo junto. Nessa foto que a gente tá com a camisa do time, é na casa da minha coordenadora, Ah, que legal. então a gente tava sempre próximo, ela morava assim, umas duas casas da minha. E com a Bill também, às vezes, alguns perrengues aconteceram, eu só mandava pro meu pai, ele mandava para vocês aí, eu sei que ele encheu o saco aí. A gente tá aqui para isso. E aí sempre resolvia bem, não resolver, né, que são coisas que a gente só, às vezes tá na emoção, ah, aconteceu tal coisa, aí liga chorando pro pai, aí o pai liga pra você, mas aí resolvia tranquilo na hora. Eu me senti bem segura o programa inteiro. Fico muito feliz. E como que foi falar tchau? Tem uns vídeos seu que eu assisto da vontade de eu chorar daqui, principalmente com o irmão mais novo. Sim, ele era muito E apegado em o, mim, e o irmão hospedeiro também. Eu senti que sim, foi mais emoção, assim. sim. É porque eu era mais próxima do outro intercambista, Aham. porque a gente tava vivendo a mesma experiência, né? Querendo ou não, a gente que não era da família, Uhum. mas o meu host brother pequenininho, ele era muito próximo. Ele, na última semana, ele todo dia dormia comigo, pedia pra dormir comigo, ele não queria que eu fosse Bonitinho. embora. E até engraçado, né? Porque ele é menino, ele era pra ser mais próximo do intercambista, né? Mas aí Aham. ele Do ficou muito próximo comigo, ele gosta muito de futebol, então ele falava bastante disso. E no dia de ir embora foi complicado. Meu host dad, ele nem foi. Meu host dad era meio doidinho, né? Aí no dia ele mandou uma música, ele compôs uma música para mim e para outro intercambista. Mentira! Ele fez uma música. Se você para meus Tipo, pais foi não o jeito acreditam. dele de se despedir e lidar De com isso. despedir, e ele no dia Entendi. do aeroporto ele não foi. Ele falou que não conseguia, que ele Too falou que ele much. se pegou muita gente. E Uhum. aí ele mandou pra gente a música, mandou um textinho que agradecia por tudo, que sempre vai, a gente vai ser os filhos dele.
E aí mandou uma música, Ah, um dia a gente vai se ver de novo. Uma música, ai, assim, que ele fez uma lindo. música mesmo, ele compôs a música com som e tudo. Nossa, que emocionado, mas Muito legal, Lari. sim, mas Ai, aí tão foi bem difícil na hora feliz das coisas. de, É, nossa, emocionante, de ter vivido tudo isso, né? sim. E você acha que hoje, assim, você voltou, você validou os seus estudos, você se formou? Conta um pouquinho pra gente, que eu vou depois explicar como que as pessoas fazem, né, para aplicar para o programa aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua volta. O que que você sentiu que foi de benefícios para você? Como até a gente fez no vídeo, que meus pais estão juntos, eu Uhum. voltei totalmente outra pessoa. Eu era muito tímida mesmo. Eu não conseguia pedir um ketchup na rua, na loja, sem ficar com vergonha. Vergonha. Ai, deixa, não precisa, É, né? não, eu não vou pedir, não. Então, isso foi uma das principais coisas, porque a gente vai para o intercâmbio achando que é para só aprimorar o inglês. E Uhum, lógico, é isso também. Como eu falei no começo, eu travava bastante no inglês e agora eu falo 100% inglês. uhum. Eu consegui um trabalho na minha área antes de começar a faculdade. Eu Olha que apliquei para uma vaga, legal! no mesmo dia me chamaram. Depois de um tempo, a gente fez entrevista em inglês, porque a empresa que eu trabalho é só de americano, então o tempo inteiro eu tô falando inglês com eles. E você trabalha de casa? De carro, home office. Ah, olha, gente, que sonho. Melhor parte. Até fico Uma zoando meu empresa pai, que americana ele em vai casa, presencial. em inglês. Oh. É, fico zoando meu pai, você vai presencial? Eu fico em casa. É, você que pagou o intercâmbio, mas eu que me dei bem. Pois é, aí eu consegui o emprego, validei. Hoje eu consigo, assim, me expressar muito bem. Até isso de correr atrás do emprego fui eu. Em nenhum momento falei com os meus pais até achavam, falavam, não, depois você procura, depois de começar a faculdade, você nem começou a Uhum. faculdade. E antes de começar, eu falei, fui contratada, vou trabalhar. O inglês 100% assim, fluente mesmo. É... Assim, acho que o intercâmbio é muito mais que só idioma, né? É tudo. E você E faria tudo que eu tudo de vivi lá, novo, uma né, viagem que eu Lari? não esqueci. Uhum. Com certeza. Depois, ó, no final, eu vou falar para você dar uma dica ou o que você tem para falar aí para quem está Tá bom, pensando em ir, tá? tá Agora eu bom. vou entrar um pouquinho, gente, na parte prática. A gente já contou vários detalhes do programa, mas não, agora eu quero ir, eu quero ir. O que que eu faço para ir, gente? O primeiro passo para quem quer fazer esse programa do J1 nos Estados Unidos é fazer um teste de nivelamento. A gente precisa fazer um teste online em inglês para saber se você tem nível suficiente exigido pelo governo americano. É um teste super tranquilo, né, Lalari? Porque assim, como Sim, você vai para uma escola, você vai ocupar o lugar de um americano numa escola pública, o governo exige que pelo menos você acompanhe a aula. E para isso você tem que ter um inglês intermediário. Então a Bio, ela aplica esse teste gratuitamente. Ele é assim um teste de múltiplas escolhas. Tem uma parte que é listening, tem uma parte que é pergunta para responder, né, as alternativas. A gente faz ele online gratuitamente. Com isso, você já sabe se você pode ou não participar do programa que a Lari fez. Ai, mas eu bati na trave, eu quase passei. Não tem problema. Depois pode fazer de novo, né? Porque agora as inscrições estão abertas para agosto, setembro do ano que vem. Então, mesmo que você não passe, tem a possibilidade de você fazer de novo. Ou se a sua nota não estiver de acordo, a Bill vai te falar: olha, para esse programa você não pode ir, mas você pode ir para outro programa nos Estados Unidos, você pode ir para o Canadá, você pode ir para a Inglaterra, a gente vai daí te direcionar. Mas o primeiro passo é a gente descobrir se você tem o inglês para realizar essa experiência. Você passando na prova de inglês, o próximo passo é fazer a inscrição. Então, você vai se inscrever com a gente, vai decidir quando você vai, vamos preencher toda a documentação de inscrição. Isso feito aqui, a gente vendo forma de pagamento e preenchendo a ficha de inscrição, você vai para o departamento especializado de high school, né? Que é o departamento aí que a Lari passou tanto tempo em contato com a gente, é um departamento que os pais têm muito apoio e suporte, porque você vai precisar preencher uma application. Lari, você lembra preenchendo seu application? Tem que sim, escrever uma cartinha para a família, tem que fazer um vídeo. Ah, mas isso você sim. devia ter tirado de letra, né? Você tem que fazer um videozinho inicial. Eu devia ter trazido seu vídeo para a gente assistir. A Lari de antes e a Lari agora. Sonha,
tem que pegar referências de 2 professores, você tem que pegar histórico escolar que a Bio vai traduzir para mandar para o exterior, você tem que passar no médico, tem que ter vacina. Você lembra, assim? Tem lembranças Sim, desse lembro. preenchimento? Aham. Com No- certeza. Na época eu lembro que eu ficava tão ansiosa na hora, preenchendo application, perguntava pros meus pais, vocês acham que tá bom? Acho que não. Lembro. Escolhendo as fotinhas para colocar, né? Sim, É o primeiro passo. A gente diz que o programa ele já começa aí, porque um application bem feito e bem verdadeiro é o caminho também da família hospedeira certa te escolher, né? Uma boa colocação. Então tem gente que às vezes faz o application, putz, quanto papel, quanta coisa, mas a gente fala a importância de realmente caprichar. sim. Depois que a gente faz todo esse application, ele vai para o exterior. O exterior vai fazer uma auditoria em todo esse documento. Pode ser que ele tenha algumas dúvidas, por isso que a Bio está aqui. O departamento da Bia vai esclarecer todas as dúvidas, porque cada aluno é um aluno, cada vacina é uma vacina, né? E depois você vai ser aceito no programa. A partir do momento que você está aceito no programa, uma família já pode te escolher. A gente não sabe exatamente quando que essa família vai te escolher. A Lari estava no shopping quando chegou a É, formalização dela, né? Mas quando vai chegando ali próximo do embarque, vocês fiquem tranquilos, porque a gente vai estar com vocês em cada passo. Ó, gente, tem que tirar o passaporte. Gente, agora vai tirar o visto. Que tipo de visto que é? Você não pode fazer sozinho, você vai precisar de uma documentação da Bio. Então, a gente vai fazer todo esse acompanhamento. A gente não pode aplicar para o programa, fazer aplicação de visto para vocês, mas a gente faz toda essa orientação e prepara vocês. Você lembra da sua entrevista de visto, Lari? Tem que ir lembro, porque é o de intercâmbio, né? sim. Aham. Meu pai fez o processo, né? E Uhum. depois a gente fez a entrevista lá. Mas aí Ele foi foi bem com você, tranquilo. junto com você no dia? Sim, eu acho que foi minha mãe que foi no dia comigo. E aí foi bem Tá. tranquilo, assim. E você lembra alguma coisa que o oficial perguntou? Eu lembro que ele perguntava qual eram os meus planos lá, o que eu pretendia Tá. fazer. Ele perguntou E em inglês ou português? em inglês. Tá. Para testar, Inglês. né? Se você tá pronta para ir para aula lá. É, Mas foi sim, tranquilo. tranquilo. Uhum. E aí, gente, depois com o visto, a gente embarca, né? A passagem aérea, a gente só vai emitir, só vai fazer essa cotação e emitir para vocês depois que a gente recebe a colocação da família. Porque junto do documento que vem, né, Lari, o seu endereço, quem tá lá, quem essas coordenadoras, vem certinho a data que você tem que chegar e você tem que ir embora do intercâmbio. E Uhum. aí, com essas datas e o aeroporto de preferência que você tem que chegar. Então, a gente vai te acompanhar em todos esse passo a passo. Vou entrar agora um pouquinho em investimento, tá? Vamos entender quanto que custa para fazer esse programa. O preço padrão do programa, gente, tem uma taxa administrativa da Bio de US$ 250, porque a gente está acompanhando vocês aí a todo momento. O programa para um ano letivo, ele custa US$ 9.600. Ou você também pode ir por um semestre por US$ 8.750. É pouca diferença? É, gente, não vale a pena ficar um ano? Lari, não passa muito rápido? Muito rápido. Eu tenho Ah, estudante que se inscreve para um semestre, hora que pisca tá na hora de voltar e aí fica sim, foi desesperado isso porque quer ficar que mais. vocês falaram pra gente na consultoria, porque a princípio era pra eu ficar 6 meses. Esse era o Todo mundo combinado vem com com essa meus ideia, pais. né? Uhum. Uhum. Que minha mãe ainda tava assim pra deixar 6 meses. Aí na hora eu e Nem eu meu não queria pai. 8. Ela não nem queria 6 meses. Aí eu e meu pai fizemos a cabeça dela na hora. Aí acabou que no dia a gente fechou um ano. Aí minha mãe, nossa, não era nem um mês, agora é um ano. Mas aí a gente fechou um Mas ano tem que eu a gente ajuda nessa preparação, né? É sim, muito bom. E passa muito rápido, não passa, Lari? muito. Parece que tem o período de adaptação, aí vem Sim, Thanksgiving, vem Halloween, aí vem Thanksgiving, vem Natal, Ano é, Novo, aí daqui a pouco parece que assim, você sonha em inglês, quando você começa a sonhar em inglês, está super sim, habituada, você já começa a ficar triste que faltam vai embora. 2 meses para ir embora, É né? isso mesmo. Mas é isso mesmo. É, e eu acho muito bacana lembrar que um ano, gente, não são 12 meses, é um ano letivo. Então, vai começar em agosto, final de agosto, e provavelmente vai ali para o final de maio, início de Ju- junho, né?
Outro valor que a gente também tem que cobrar são os $420 referente a transcript. O que é transcript, essa palavra aqui? É o boletim. Aqui não é um boletim, gente, é um documento que a escola tem que emitir. O diretor da escola, ele tem que, tipo, reconhecer firma da assinatura dele. E se você trouxer esse documento para o Brasil assim, ele não tem validade. Então, ele precisa ir para uma secretaria, dependendo do estado que você está, para ganhar um selo. E aí, com esse selo, esse documento passa a ter validade no Brasil. E aí, com esse documento, você consegue levar na sua escola, ou se você se formar lá na delegacia de ensino, e validar o tempo estudado. Vale dizer que esse transcript nesse valor, ele está em inglês. Tem escola que hoje em dia já está muito acostumada e você não precisa traduzir esse documento, mas tem escola que vai pedir para você traduzir esse documento. E aí pode Uhum. ser uma tradução simples, ou pode ser que eles exijam uma tradução juramentada e só a gente indica lá, né, o pós-venda, né, indica lá o site certinho dos tradutores juramentados e é uma coisa super tranquila de fazer. Mas é bacana porque você já sai com isso pago daqui, com essa garantia que essa documentação vão tomar conta disso, tá? Então, como que é a forma de pagamento padrão, gente? Normalmente, os estudantes têm que pagar 20% do valor total do programa, né, na entrada, e o restante pode ser parcelado em 7 boletos, porque isso eu estou falando que ele vai embarcar em agosto, né, setembro do ano que vem, então a gente pode parcelar em boleto. Porém, para os amigos da Lari, que estão acompanhando a Lari, que viram a Lari, que estão aqui hoje com a gente tem uma condição especial. A gente vai dar $100 de desconto. Gente, $100 é dinheiro. Com o É, câmbio que está hoje, vale muito a pena. E a gente entende que talvez você não se programou para fazer essa inscrição agora, né? Você está pensando em começar tudo isso. Então, a gente baixou o valor da entrada também para 7% e exclusivamente também estamos fazendo um saldo em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, a gente está tentando facilitar o máximo possível. Por quê, gente? Nossa, é só agosto do ano que vem, é só vou para ano que vem. Esse é um programa tradicional, regulamentado pelo governo americano. Já repeti isso aqui um monte de vezes, mas o que isso significa, gente? Vou traduzir para vocês. As vagas são limitadas. O governo dá X vagas. Essas vagas acabaram? Acabou. E tem toda essa documentação, toda essa preparação para ser feita. Se você deixa para fazer isso no primeiro semestre, não dá tempo. O governo ele faz o corte de aceitos na primeira semana de fevereiro. Tá aí, gente. A gente está já em praticamente outubro. Então, agora é o momento ideal para a gente para se inscreverem, para a gente começar todo esse processo junto com vocês. Então, assim, mas é só ano que vem, vou pensar nisso só depois do carnaval. Não tem mais vaga. Não tem como, porque esse programa ele esgota de verdade, tá? A Bio já está com mais do que da metade das vagas desse programa preenchido e normalmente quando chega ali novembro, a Black Friday, é quando elas se esgotam. Então agora é o momento ideal realmente de fazer a inscrição. Como que vira isso em reais em forma de pagamento? Eu vou colocar agora aqui para vocês e quem tiver interessado, assistindo e quer mostrar para o pai, aproveita e dá um print. Guarda isso aqui. Se você está no computador, tira uma foto, se você dá um print no celular para isso aqui ficar registrado, tá bom? Já aplicando o desconto e a forma de pagamento, o que seria isso hoje? Você teria que dar uma entrada de R$ 5.459 e o restante você pode ou parcelar em 10 vezes sem juros no cartão, em parcelas de 5.330, ou ainda não quero usar meu cartão, não tem problema, você pode fazer em 7 boletos de 7.620. Carol do céu, essa parcela está muito alta, isso não é ideal para mim, não tem problema. A gente também tem uma opção que a gente chama de pagamento estendido, para otimizar ainda mais a forma de pagamento, né? Porque você vai dar essa entrada, e aí o que você pode fazer? Você pode fazer 8 boletos de 3.799. Depois, você ainda vai poder parcelar
quando a gente chegar em maio do ano que vem, a gente pode passar daí o cartão com o restante do saldo em 10 vezes, que hoje seriam de 2.653. Então, a gente consegue pegar uma parcela um pouquinho mais baixa para caber no bolso de quem precisa, tá? Gente, só que é o seguinte, já tirou print todo mundo? Ó, tira esse print, mas agora vamos conversar o seguinte, que eu gosto de trazer esse conceito. Nossa, mas quanto custa o meu intercâmbio? Gente, seu intercâmbio, na verdade, ele vai custar, em média, R$ 10.000. Por quê? Vamos lá. Se a gente pegar todos os gastos que você tem por mês aqui, então a Lari não está lá nos Estados Unidos, ela está aqui no Brasil. Você gasta com escola, você gasta com uniforme, gasta com transporte, com material escolar, querendo ou não sei como que as famílias estão hoje, se acaba dando mesada ou não, mas sempre tem cinema, McDonald's, né, Lari? Toda hora tem saidinhas, Sim. todo mundo acaba tendo que fazer um curso de idiomas fora, então é difícil achar um adolescente hoje que faz inglês só na escola, acaba sempre fazendo fora, né? O plano de saúde, então acaba que o pai, a gente faz uma média, né, gente? Pode ser bem mais que isso, tá? A gente chuta aqui só para ter uma ideia, mas a gente estima ali que gasta em torno desse valor aqui por ano com o adolescente no Brasil. E aí, quando a gente vai para o exterior, a gente vai gastar quase a mesma coisa. Porque, gente, você vai estar fora, seu pai não vai gastar aqui. Você vai trancar a escola, então você não vai ter mensalidade para pagar, você não vai ter material escolar para gastar, você não vai ter uniforme, você não vai ter gasto nenhum com o seu filho enquanto ele estiver no exterior. Claro, tem que mandar um dinheirinho, né, Lari? Quanto que você pode falar? Assim, a gente fala na reunião de orientação que os pais têm que mandar em torno de uns 200, US$ 300 no máximo aí. Eu sei que você fez bastante viagem, mas conta, como que você Sim. administrava seu dinheiro lá? Sim, foi basicamente isso. A gente pegou um cartãozinho internacional. Aí eu lembro que era todo dia 10, que era o dia bom. Meu pai me mandava lá o dinheirinho, aí caía já na hora. Mas foi em torno Uhum. disso que você falou mesmo. Acho que uns US$ 300, 400. Aí ele me mandava. Mas assim, eu nunca gastava tudo. Inclusive, uma das viagens do cruzeiro, eu consegui pagar sem nem ter que pedir pro meu pai, porque eu ia juntando um pouquinho de tudo que ele me mandava todo mês. E aí, Tá. como sobrava bastante, eu sempre juntei, e aí o cruzeiro inteiro eu paguei sem nem pedir para ele. Então, Lari, vamos dizer, vai, você gastava com shampoo, desodorante, essas coisas de menina, né, de Mas com higiene isso, pessoal. tudo. Você devia gastar com a comida na escola, o almoço, se você, né, Sim. quisesse almoçar lá. Você gastava com transporte, com ir e vir? Não. Isso não, isso era a minha Rochmal e a van dela. E Isso aí, era a minha com Rochmal. a parte da diversão, né? O cinema, o sair com os amigos, né? Então, gente, não é que precisa bancar o filho lá fora. Realmente tá tudo incluso. É aquela saidinha do dia a dia, né? E também não tem condição da família ficar comprando produtos de higiene pessoal, perfume, cremes, né? Sim. Batom. Mas lá é muito barato. É muito No tranquilo, né? Walmart eu comprava essas coisas por US$ 2, US$ 3. Muito Aí bom. aqui você vai ver é R$ 200, a mesma coisa. Você Devia ter imagina só. trazido tanta coisa. Tudo, né? Fica pensando, né, Lara? Né? Mas então, gente, o que fica de diferente aqui? Que você fica a questão da passagem aérea mesmo, né? Que hoje uma passagem aérea aí em alta temporada, dependendo do aeroporto que vai, ela vai custar quase uns 9, 10 mil reais aí, dependendo do destino. Não tem como mesmo porque é início de ano escolar, então tá todo mundo viajando para começar. Então, quanto que custa o intercâmbio? Ele vai custar em média R$ 10.000. Você tem que explicar isso para o seu pai, porque se você falar, o intercâmbio ele custa R$ 60.000, não, mas é porque ele vai deixar de ter os gastos aqui. É só mais uma questão, gente, de se programar financeiramente. Porque é o seguinte, hoje a gente está fazendo a palestra, eu estou falando muito para realizar o programa em agosto e setembro de 2026. Mas saiba que a gente já pode aceitar a inscrição para 2027. Por isso que eu falo que as vagas são limitadas, porque quem se programa e quem tem esse objetivo,
consegue idealizar, porque a gente também tem formas de como fazer tudo isso, tá bom? O que vai acontecer, gente? O que está incluso nesse preço? A gente falou que não estava incluso o Calari, né? Mas os estudos, as aulas, a acomodação na casa de família, com as refeições, o seguro saúde com cobertura ilimitada. Seguro a gente faz para não usar, né? Mas se acontecer alguma coisa, porque eles fazem muitos esportes e acaba, às vezes, tendo algum, né? Ou uma dor de barriga, tem gente que, né, precisa de um atendimento, porque lá nos Estados Unidos, principalmente, a medicina ela é muito cara. Qualquer coisa que você precisa é muito caro. E você não vai ter um amigo que vai te passar uma prescrição de antibiótico, sabe? Assim, você precisa passar num médico, os antibióticos eles são feitos para aquela pessoa. Então, é muito importante ter é, isso incluso também. E a Bio trabalha com seguro com cobertura ilimitada. É muito importante, gente. Quando a gente fala de menor de idade, a gente tem muitos anos e muita experiência. Então, uma coisa que a gente não abre mão é o seguro premium. E o suporte da Bio. Ah, vocês vão ver que ele é fundamental. A gente está com vocês, né? A Bia está aqui também na reunião, ela faz parte desse departamento e ela e a equipe dela acompanha todas as famílias e os estudantes durante toda essa jornada. O que não vai estar incluso nesse valor que eu falei? A passagem, mas eu já disse, né? O visto, passaporte, se tiver que tomar alguma vacina, passar em algum médico aqui para aquela documentação do application não tá, e os gastos que a Lari já falou. Só para lembrar, ai, tá pesado demais para mim. Gente, a Bio, a gente tá falando do high school, mas a Bio oferece muitas opções. A Lari falou que na sua escola, né, Lari, a gente é conhecida porque a gente faz os programas de férias em universidades, então são chamados de summer camps, né, que não é mais o high school. E a gente também oferece, por exemplo, a Lari agora está formada. Se ela quiser fazer o intercâmbio, se Deus quiser, Sim, né, Lari? sim, Ela pode ir, vai dar né? certo. No caso, também tem a minha mãe, já fez intercâmbio, mais velha, né? Então, hoje em dia, a gente atende as famílias e fala, a mãe pode ir, a mãe pode ir. Então, a gente hoje oferece intercâmbios para todas as idades, 5 idiomas, né? E aí eu trago só uma ideia de valores para vocês, que os pacotes, né, a partir de 2 semanas, tem de R$ 8.000 com curso, acomodação, certificado, diploma, né? Até algumas refeições inclusas. Então, a gente também fica à disposição. Se você ouviu tudo isso que a gente falou e falou, não, não é para mim, a gente tem outras opções, tá bom? Qual que é o próximo passo, gente? Para você que está aqui, você que gostou de tudo que a gente falou e quer ver se você pode participar, o que eu falei? É a prova de inglês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma prova online gratuita, tá? Na segunda-feira, agora, dia 29, às 4 horas da tarde. Quando a gente acabar essa reunião, vocês vão receber uma mensagem com material, com e-book o informativo desse programa, e vai ter um botãozinho lá que você pode acessar para fazer essa prova gratuitamente na segunda-feira. Gente, mas você tem que se preparar, porque assim, vou entrar. Não, o ideal é você fazer num computador. Se você está me assistindo pelo celular, não dá para fazer a prova. Tem que levar a sério, né? Então, assim, não precisa ficar com medo, porque é importante que a gente saiba o seu nível de inglês. E aí a prova é dividida em duas partes. Uma parte você vai ouvir. E aí vai ter que assinalar o que está sendo, né, perguntado, e a outra você vai ler e vai responder, tá? Mas ela é 100% de múltipla escolha. E não é para estudar para a prova, gente, porque é realmente para detectar o seu nível. E a gente vai daí, né, falar para você se você pode ir ou se você não pode ir para o programa que a Lari fez, para qual que você pode. Ou o quanto faltou para você passar. Então a gente consegue ter uma ideia, ó, vamos fazer em 2 meses de novo? Ou não, quero só para 2027. Daí você já coloca essa meta de vida, tá bom? Mas, gente, se você ficou com interesse e quer dar
esse próximo passo, a chave é participar dessa prova online agora na segunda-feira, às 4 horas da tarde. Separa, ela demora aproximadamente 1 hora, separa um computador, uma caneta, uma borracha, um lápis, né, um papel, porque você vai precisar também. E na mensagem que a gente vai mandar no WhatsApp, vão com as orientações também, tá? E por que que você tem que fazer? Porque, ó, você já gostou do programa, você já está aqui, você já participou dessa palestra, você já escutou quem foi, né, Lari? Sim. Você vai fazer a prova e com isso você pode apresentar aí tudo pro seu pai. E aí, depois da prova, a gente vai falar com vocês e falar com o pai de vocês também. Essa reunião virtual que a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer com o seu pai também, porque a gente está em São Paulo, mas a gente atende o Brasil inteiro, tá bom? Carol, mas bem essa segunda-feira às 4 horas eu tenho um compromisso, não vai dar, eu tenho uma aula de. Não tem problema. A gente pode abrir uma exceção para vocês, porque vocês estão participando desse evento, e a gente pode marcar em outro horário para vocês, mas vocês precisam agendar isso no WhatsApp. Vai falando com a gente, que a gente te liga e a gente marca, tá bom? Vocês, eu não sei que horas são, mas vocês devem ter recebido agora uma mensagem, né, no seu WhatsApp, com o link da prova, e basta vocês acessarem na segunda-feira, tá, gente? A gente vai estar juntos nessa nova etapa. É importante na prova colocar o nomezinho o seu nome por completo para a gente conseguir identificar. Mas vamos dar esse próximo passo juntos? Vamos ver se você pode viver tudo isso que a Lari viveu. Já me estendi demais, mas eu queria muito agradecer a presença da nossa ex-intercambiária, Lari, aqui nesse evento. Eu acho que super enriquece assim, tudo que a gente fala tem vida, né, Lari? E aí eu Sim. queria muito que você finalizasse dando um conselho, ou assim, o que você, poxa, queria ter ouvido de alguém antes de você ter ido. Você tem essa oportunidade. Ajuda, ajuda o pessoal. Acho que a maior dica seria realmente mergulhar de cabeça no programa. Eu com certeza desde o começo faria tudo de novo, convenceria meus pais, e quando eu chegasse lá eu estaria aberta a tudo, como você falou, vamos, vamos. Tiraria um pouco a timidez de lado, que é uma coisa que eu me arrependo um pouco, eu era muito tímida no começo, e só falaria inglês, aproveitaria o tempo que eu tenho lá, porque agora não volta mais. Então, acho que a maior dica é isso: se mergulhar no programa, aproveitar, e é isso, usar como um benefício pessoal mesmo. Excelente, Lari. Muito obrigada pela sua presença de Eu que novo. agradeço. Gente, acompanhe a Lari nas redes. A gente está divulgando ela aqui porque realmente seus vídeos estão demais. A gente deseja muito sucesso para você. Você tem um lugar aqui na história da Bio, Lari. Eu E que agradeço por todo o agra... suporte. Lari. E para todo mundo que participou, eu agradeço. E eu aguardo vocês para a gente dar esse próximo passo aí na segunda-feira, às 16 horas, para a gente testar o inglês e ver como que tá. Tá bom? Obrigada. Vamos encerrar. Bom final de semana, viu, gente? Bom Tchau, final de tchau. semana. Obrigada. Tchau, Lari. Obrigada. Tchau, obrigada.